Fala turma, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast, o nosso feedcast na nossa segunda temporada. E aí vocês já sabem, né, que a nossa pegada aqui é falar sobre saúde, fitness, musculação, ciclismo, triatlo, enfim. E hoje, para completar essa temporada que a gente trouxe um cara de peso e a gente vai bater um papo muito gostoso. Esse cara tem uma história bacana. Eu andei pelo Instagram dele e, cara, fiquei impressionado e a gente vai conferir isso junto. Tô falando com o Will. Pô, Will? legal. E aí, tranquilo? Pô, tranquilão. Obrigado por estar aqui, oportunidade, o segundo. E quando você falou um cara de peso, uma história legal, já aumentou a responsabilidade de apresentar uma coisa bacana. Maravilha. E aí, pessoal, nesse episódio, né, quem nos patrocina é a Pacer, né, o que nos possibilita, acredito na gente, tá com a gente desde a primeira temporada, possibilita a gente trazer pessoas assim, desse nível, desse peso. E também, presentinho para você do nosso podcast, Will. Posso abrir já para ver? Por favor. Curioso, cara. Isso aí é lá da Extreme também, que é um outro colaborador nosso. Material de muita qualidade. E a gente tem o Rodrigo, né? Obrigadão. Olha o tecido, mano. Um tecido... Aí. Top, hein? Legal, bacana, né? Obrigadão. Presente nosso aí pra você. Obrigado por você estar aqui, Will. Pô, eu que agradeço. Will, como eu tava falando, eu passei pelo teu Instagram um tempo atrás, eu até fui comentar com você na academia, lembra? Você tava conversando lá, eu falei, poxa, cara, eu vi teu Instagram, vi um histórico teu e de uma mudança de físico, né, que me deixou me impactou bastante. Para começar, eu já queria falar sobre isso, tá? Sobre essa alavancada que você deu, essa mudança de shape. Porque para as pessoas, às vezes é um sonho tão distante, Sim. É uma coisa tão difícil. E aí a gente tem um exemplo aqui de um cara que conseguiu fazer, e eu sei que você defende essa bandeira de fazer na prática mesmo, de fazer acontecer. Uhum. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de como foi essa história, como que estava, onde foi que caiu essa ficha, ó, vou fazer, vou partir para isso, vou mudar. Sim. E tá aí e tal, e quem sabe até a nível competitivo. Quem sabe, talvez esse ano, né? Que maravilha. Então, eu sempre treinei, desde os meus 16 anos. Comecei na escultura, então vivia perto dos bodybuilders. Tá? Mas assim, treinava. Não fazia dieta, não seguia um treino específico. Então nunca fui uma pessoa que consegui manter um peso, vamos dizer assim, um físico fitness, com um baixo percentual de gordura. Não ligava muito para isso, queria treinar, puxar ferro. E aí fui morar nos Estados Unidos. Nessa época eu já empresariava o Sardinha. Nós tínhamos um contrato com uma empresa norte-americana, a Dragon Pharma, e o contrato era vigente nos Estados Unidos, né? Isso foi em 2020. Em 2019 a gente chegou nos Estados Unidos, né? Para já ficar uma temporada e começar 2020 ali com a Dragon Pharma. E você já tinha qual idade nessa época? 2020 eu estava com 35. Só pra gente fazer a cronologia. Tem uma história muito grande atrás, mas especificamente respondendo essa questão da transformação, foi em 2020. O que aconteceu? Todo mundo ali, né, sofreu essa questão da pandemia. Com a gente não foi diferente. O Sardinha teve que voltar para o Brasil e teve uma lesão no bíceps. Ele também não tinha se aclimatado nos Estados Unidos. E eu não conseguia voltar com a minha esposa porque os voos foram cancelados e eu tinha já tinha alugado uma casa e romper contrato era um gasto absurdo. E ficou naquela, né? A gente não sabia o que ia dar. Tá? Aí eu falei, cara, eu preciso... E os Estados Unidos é assim, é muito barato comer, principalmente coisa ruim, calórica. Então, o que era a minha dieta lá? Né? Minha dieta lá no almoço, por exemplo, era arroz, sem pesar, arroz na fome, carne moída da fome, e maionese e alguma outra coisa ali, caloria e um Häagen-Dazs e sobremesa. Nossa. Pô, 3,8 dólares, cara, um Häagen-Dazs. Numa refeição, 2.000 calorias. Fácil, Numa cara. refeição, a dieta de muita gente é uma refeição ele Fácil, fazia. e aí- Terminou de comer, tava com fome ainda. E sem academia aberta. Tá, mas aí o peso subiu, a qualidade Fui do pra- físico caiu, como é que... E o engraçado é que a gente não percebe isso. verdade. A gente vai se desenvolvendo dessa forma. Então eu fiquei muito tempo sendo o gordinho. Então quando você está muito tempo sendo gordinho, já é uma verdade aquilo para você. E cara, eu viajei o mundo vendo bodybuilding, eu olhava aquelas pessoas no palco e falei assim, impossível um cara como eu ficar como esses caras. Porque além da questão de uso dos hormônios, vi uma dedicação que eu falei, cara, impossível que minha genética não dá. Eu estava condicionado a pensar que minha genética não era para aquilo.
muito louco, né? Mesmo vivendo esporte desde inteira. 2008, 2007. Chegou 2020 com a pandemia, a gente teve um desafio comecei a trabalhar com o coach Rubens. Tá. E aí a gente tinha uma amizade com o Jacaré, do UFC, né? E aí surgiu um desafio, né, de fazer uma transformação baseada no que os lutadores faziam de MMA. Só que eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, Rubão, você faz a transformação e no final você luta com o Jacaré. Escreveu o caos já. Não porque imagina... Pronto, vamos fazer essa troca. Porque assim, é uma batalha, não é? Porque assim, eu penso o seguinte, se você for fazer algo e você tem um porquê muito forte, você acaba fazendo aquilo muito mais bem feito. Sim. Tem um direcionamento. Então, se prazos. Então, uma das coisas que as pessoas não conseguem, por que as pessoas não conseguem realmente emagrecer, é porque não tem um propósito, um porquê fazer aquilo. E o porquê vai muito além do que ter um físico, né, mais estético. Às vezes, né, às vezes é um relacionamento novo que a pessoa precisa ter, quer ter, é um posicionamento de mercado diferente, porque querendo ou não, quem tem um físico estético, um físico bom, ele se posiciona melhor no mercado de trabalho, querendo ou não. Melhor visto, né? Confiança, autoestima, tudo isso influencia Tudo, cara, diretamente. diretamente no seu dia a dia. Capacidade de aguentar uma carga horária de demandas pesadas, né? Sim. Isso é otimizado E também. você fica mais confiável se você tem um corpo melhor, mais saudável. A imagem que você transmite, né? Porque se é um cara que se cuida do seu corpo, imagina o que você pode cuidar do meu departamento, da empresa, Isso, por e exemplo. mesmo dá para ser dito da pessoa que não se cuida, Exato. né? De formas Will, gerais. só pegando um gancho que você está falando, é uma coisa importante isso, né? Olha só, quando você vai fazer, lógico, capacidades são individuais, mas quando você olha para mesmo no quesito disciplina, e você vê um cara que conseguiu fazer a mudança, esculpiu o corpo dele, né? Ou pelo menos ele, que não seja grande, hipertrofiado, mas que ele tem um corpo bacana, legal, que ele se cuida, você já conota, cara, que esse cara tem uma disciplina, que ele tem um nível de comprometimento muito grande. Sim. Parar para pensar, vamos jogar uma besteira aqui no mundo do business aí. Até pode ser um termômetro de avaliação. Por que não? Certo. Talvez seja. Talvez não seja. diretamente nos protocolos, mas talvez o entrevistador já vai falar, poxa, esse cara, né, assim como é uma barba bem feita, um cabelo bem feito, por que não uma análise um pouco mais global do cara? E assim, até para fazer um parênteses, para eu me perder no assunto que eu estava, se você olhar a natureza propriamente dita, vamos supor, você pega os animais, na questão do acasalamento, né? A leoa não conversa com o leão para ver qual que é o mais gente boa. Na verdade, ela poder. espera o pau quebrar, Ver quem ganha. quem ganha, Quem sobra, melhor. quem sobrou ganha. melhor. Mas olha a mágica em cima disso, né? Quem que sobrou ali? O mais adaptado, o mais forte, o mais resistente, o mais inteligente. E normalmente, fisicamente, como que ele é? Exatamente. Mais adaptado, ele transmite né? isso. Entende? Então, assim, tem uma coisa histórica nossa também. Né? Não tem como negar isso aí. Então, o homem ou a mulher que, não estou dizendo super atlético, etc., mas que cuida do seu corpo, tende a ser bom em outras vertentes da vida. Né? Profissional, pessoal, social. Enfim. E aí, nesse desafio, ele ia fazer. Porque na época eu estava empresariando ele e falou, vou pegar esse desafio em 2020 para a produção de conteúdo no YouTube, foi excepcional. Todo mundo estava em casa, dava para se ganhar bastante dinheiro no YouTube. E aí eu falei, você vai lutar com o Jacaré. Então o que eu pensei? Pô, vou dar um BO tão grande pro Rubens que ele vai fazer o máximo possível, porque assim, apanhar ele vai. Mas o quanto ele consegue... Shapeado, pelo menos. Pelo menos ele tá não vai ser muito Pra ruim. foto vai ficar bom. Não é? E aí, no meio do vídeo, cara, ele mandou uma dessa. No meio do vídeo, eu só vou se você for comigo. Putz. E como você vai falar não? Você jogou a resposta pra ele. Como você vai falar não? Como você não entra? Jogou junto na briga, cara. Aí eu falei, fechado. E aí a gente fez as medidas, eu tava com 96 ou 7, percentual de 20 alguma coisa de Você tem gordura. quanto de altura? 1,79. Aí eu falei, topado. Cara, aí a gente fez um protocolo junto com o Daniel Desan, que é um coach voltado pro MMA. Um cara, tipo assim, Jacaré, outros ícones, tudo ele que passa a questão de treinamento. E ele passou para nós. E foi... Então a gente lutava, a gente tinha, né, iniciação em algumas lutas, treinava como eles, eu fazia de 2 a 3 cardio por dia. Então eu encarnei um lutador. Eu achei que eu ia lutar, embora não, era só o Rubão, tava fora da luta. Cara, dizem que uma disciplina, algo que você tem que se disciplinar, de um hábito virar... Quer dizer, até virar um hábito, né? Daquilo que você está fazendo, uma disciplina virar um hábito, dizem que demora cerca de 60 e poucos dias, em média. Obviamente, depende do indivíduo e depende do tipo de desafio. Cara, foi impressionante. O desafio nosso foram 60 dias.
No último dia, na pesagem, na madrugada, eu liguei pro coach, assim, não o Rubens, mas o Daniel Desan, falou, cara, eu tô passando mal, preciso tomar água. Porque você corta, né? Você fiz sauna, fiz pra tudo. baixar peso. A gente fiz tudo. Ele falou, chupa gelo. Eu falei, o quê? Eu falei, chupa o quanto de gelo você... Não, chupa 3 gelos no máximo. Eu falei, você tá me privando de chupar gelo. Ele falou, cara, amanhã é o dia. Isso aí. É só não morrer hoje. O resto... Fica em pé até amanhã e tá tudo certo. Depois você come à Se vontade. infartar depois da pesagem, tudo bem. Cara, eu podia ter tomado água. Quem ia ver? Mas... Ninguém, Mas você velho. sabe Eu não disso. tinha nenhum holofote em cima de mim. Só falei assim, cara, eu não posso fracassar. Quando você coloca a responsabilidade com você, aí, não era nem meu... público, né? Você nem Não fazer era, foto, cara. desafio, nada. Não, e outra, eu já tinha perdido 15 quilos. Sabia que tinha perdido 15 Já tava já. assim, suficiente. Já tava bom pra antes depois. Aí... E isso, só para comentar, isso é desde o começo, aí bateu essa 2020 que você falou, 2020, tipo assim, no meio de 2020 a gente fez isso aí. Tipo Tá. de julho, Você junho, treinava, agosto. mas aquele shape que a gente viu nas fotos. Ia lá fazer aqui de hoje é peito. Tá. Peito, vamos fazer um peito tá. aí. Ah, o parceiro não gostei na Entendi, perna, pula de perna junto. Que se dane, panturrilha, vamos fazer um pouquinho você ali. Aí você baixou 15 quilos de 60 de dias. peso corporal 60 dias. em 60 dias. 60 Mas dias. olha que ponto relevante. Lá no último, você teve essa descarga, tipo assim, meu Deus, eu vou sair fora, eu vou beber a água. Uhum. Se isso aí surgisse nos primeiros 10, depois dos primeiros 20, depois dos primeiros 25 dias, e você tivesse falhado essas 3 vezes, imagina, que foi na última, Não e teria aí você nem segurou chego, na reta né? final. Agora, se esse surto você tivesse aceitado beber um copo de água nesses outros 3 dias, tipo, comer um doce esses últimos... Depois dos 10 primeiros quilos, tivesse topado comer um bombom. Depois dos Porque 16... porque se você começa a relevar as coisas... Se você começar a negociar... aí, cara, não é esse lance, entendeu? É. Então, no último dia antes da pesagem, quer dizer, na pesagem, cara, eu coloquei a roupa que a gente vestiu umas roupas para suar bastante. Térmicas, aham. Comecei a Manta. fazer esteira, cara. Falei, sabe por quê? Falou, eu quero bater menos de 80 quilos. Eu tava com 90 e pouco. Perder líquido ali, né? Dá uma- E que se dane. Eu queria abaixo, eu queria 70 e alguma coisa. E tem até umas fotos minhas, cara, eu tava, né, obviamente não é um protocolo saudável que você deve seguir, mas foi muito mais um challenge de qualquer outra coisa. Aí quando eu pisei na balança lá, 79, 78 alguma coisa, cara, depois daquilo lá eu nunca mais parei. Legal. Bacana. Zero, nunca mais parei. E aí, por exemplo, qualquer coisa abaixo disso já é mais fácil, né? Então, tipo, se passou por toda aquela privação extrema, hoje em dia fazer o que é difícil para as pessoas, mas pra gente é normal. Por isso que eu sempre recomendo, quer dizer, não sou educador profissional de educação física, mas um conselho que eu dou é se desafiar. Começar com pequenos desafios de curto prazo, entende? E completar ele. Porque à medida do momento que você é capaz de superar os pequenos obstáculos, você começa a ficar mais apto a outros. Né? A dificuldade, ela é relativa, né? Então, uma coisa que é muito difícil para mim fazer, para você às vezes não. O que é para você às vezes não é para mim. Então, quanto maior a referência, mais fácil é fazer tudo. Exato. São essas pessoas de alto nível. Exato. Só pra gente entender do que a gente tá falando aqui, o pessoal que tá vendo, vocês vão entender o que a gente tá falando do cara, a diferença. A gente trouxe umas fotos aqui e a gente vai colocar pra vocês verem. Ô, Rica, tem como aí? E aí a gente, pra poder aí, pra vocês conseguirem visualizar, pelo menos eu que eu visualizei, que fiquei impressionado. O Will, ele treina naquela lá, olha a foto. Essa aí... porra, Esse foi o dia que o Rubens falou, só faço se você fizer. Caramba, Aí vocês foram pra salinha, tirou a foto. Na mesmo dia. salinha, tá todo mundo vendo, a cueca velha. Foi horroroso, cara. Mas não podia falar não, meu. Pô, vamos fazer. Entendeu? A cara de vergonha. Mas, cara, assim, ó, a ideia não é só... Veja bem, o que me chamou a atenção? Que a ideia não foi só a redução de peso gordo, mas a qualidade do físico que você conseguiu colocar. Entendeu? Eu sou muito apegado à proporcionalidade, cara. Eu defendo muito isso. E eu gosto, assim, essa parte aqui, quando eu olhei, eu falei, cara, além de ter mudado completamente, existe uma proporcionalidade interessante. Não aí, foi entendeu? só abaixar, né? Não foi Teve só- um critério acessível. Não foi só baixar peso, não foi só entrar num shape, mas a qualidade do físico tá muito boa. E aí, teve assessoria de treino nesse período? Ou você Sim. continuou, tipo assim, subindo o que eu queria, quase o que eu queria? Aí a partir de 2020, Ó, essa daí é outra. De que ano que é isso, Ian? isso é 2020. Isso foi antes, foi na finalização nos Estados Unidos para fazer a foto que a gente viu anterior. Aham. Isso foi quando uns dias antes de começar. Tá.
porque já estava uma situação bem complicada aí. Então, por exemplo, uma coisa que a gente consegue visualizar, não é que só teve uma redução altíssima do peso, mas teve uma redução com coerência. Então, teve treino para que no final o que sobrasse fosse proporcional, então, esteticamente proporcional. Mas não adiantava só reduzir. Mas por isso que está a profissão de vocês em tona aí. O Rubão sempre fala isso, a gordura deforma o corpo e o músculo dá forma ao corpo. Não é questão de quanto você está perdendo, mas como está a sua estrutura. Massa muscular. Muita gente, cara, quero emagrecer, vou correr para esteira. Cara, é bobagem. Bobagem, cara. É por isso que as pessoas não conseguem emagrecer. Agora, o que eu fiz, obviamente, de 2020 a 2023, foi um trabalho, né? Porque assim, o legal de quem está voltado um pouco no bodybuilding é isso. Não é questão de... Quando for passar um treino, os olhos clínicos de vocês são muito importantes porque não é quantos quilos você vai colocar no seu cliente, mas aonde. Olha, essa pessoa tem uma estrutura escapular assim, então eu preciso colocar aqui. Vou fazer... como que está o quadríceps dele? Mas essa menina gosta de agachar pra caramba, tá? Mas e os femorais? Tá para trás, não tá sendo glúteo. Entendeu? Então, assim, não é quantos quilos vai ter. Aonde você vai colocar? É o olho clínico de vocês. E pior que isso ainda. Foda-se que você gosta de treinar. Tipo assim, não gosto de treinar perna. Sinto muito, eu tenho uma péssima notícia pra você. Diversão no cinema. Agacha. E geralmente o que você menos gosta é o que você mais precisa. Então, tipo assim, aquilo que dói mais, que ou tá encurtado, ou tem menos força, ou você não põe o peso que você gostaria de pôr porque é bonito. É aquilo que você mais precisa de atenção. A hora que você faz uma coisa assim, nem força muito, só nivela, já dá uma diferença muito grande. Sim, com certeza. Isso que você está falando é uma verdade tão verdadeira que às vezes eu tenho clientes meus que ele está na academia e eu vou baixando o peso porque eu quero uma execução mais linear, já tal. Mas vai baixar o peso? Bom, qual o problema? Não, você precisa melhorar esse movimento. A gente tem algumas variáveis para respeitar e fazer corretamente para depois aumentar a quilagem é uma delas. Sim. Né? E a pessoa tem um trauma. Não, como assim eu vou baixar? Do jeito que você está fazendo, você pode pegar 2 vezes mais e você não vai ter o mesmo resultado. Então, existe uma dificuldade das pessoas. A gente comenta muito aqui, Will, sobre essa intervenção do profissional dentro de uma preparação física para atleta, dentro da qualidade de vida de uma pessoa, enfim, de uma maneira geral. E chega perguntas para a gente do tipo, quanto é viável ter um treinador, ter um personal? Como que é o universo de você não tenho grana para contratar um personal, mas de repente eu consigo contratar uma consultoria né, online e tal. Então a gente tem muito essas questões. E a gente sabe, por exemplo, o Coach Ruben ele trabalha, né, de forma online também. Né, agora 100% online. 100% online. Presencial só nos Estados Unidos que ele mora lá. Sim, eu queria saber a tua opinião, né, sobre isso, sobre você ter um treinador online, você ter um treinador, né? Porque que você... Atualmente ele está te assessorando? Sim. Então, já mudou de país, tem uma distância absurda. E agora continua, então, obviamente, né, que presencial ele consegue ali ter uma noção melhor. É o que a gente já comentou, que é o feeling, né? Então, se um dia você dormiu pouco, brigou em casa, é um dia ruim? É um dia ruim, a gente sabe ajustar, então a gente consegue ter esse feeling de ajustar no momento. Tá um dia excelente, a gente consegue controlar a carga de um jeito que a gente progrida ela naquele mesmo dia ali, sem que a execução desande para um efeito assim, pouco evolutivo. É que assim, a gente precisa entender também, até para defender aí os treinadores que trabalham online, ele vai ter uma abordagem diferente para cada perfil de pessoa. Por exemplo, o cara que é um cara que não das antigas, que não faz muito tempo de musculação, que é iniciante e tal, ele vai ter uma abordagem diferente, com exercícios mais específicos para aquela adaptação. Um processo pedagógico diferente. Um processo pedagógico diferente. Quando ele pega um cara que já tem uma experiência, ou até mesmo um atleta tal, é óbvio que ele vai ter uma abordagem diferente, porque ele sabe do nível de conhecimento que essa pessoa tem de fatores mecânicos, né, de execução e percepção também, né, tudo Sim. mais. Eu entendo assim que se tivesse ao alcance de todo mundo ter um treinador, eu acho que você encurtaria muito o tempo de você alcançar o objetivo que você precisa, por exemplo. Otimizaria o tempo, né, das pessoas. Não, e outra, você iria aprender, tem uma jornada de aprendizagem no meio ali, né? Então, por exemplo, eu fiquei anos e anos treinando, dos meus 16 aos 34, 35. E assim, sabia treinar. Porque saber treinar é uma coisa complicada, né? O que é saber treinar? Às vezes você acha que você segue um treino e você executa ele e você está treinando bem. Colocou carga, geralmente não funciona muito bem assim, porque dentro de um treino tem várias variáveis para cada indivíduo. Que pega o detalhe.
Que pega o detalhe. E quando o treinador está focado nisso, que ele consegue observar esses pontos fracos e consegue fazer correções na parte de biomecânica, qual que é a melhor biomecânica? A biomecânica de cada um, às vezes é muito individual. Exatamente. É a biomecânica aplicada para cada indivíduo. Eu costumo dizer até assim, falar, esse exercício não é bom. Eu falo, não, o exercício não é ruim. É você que não se adequa àquele exercício, mas é um exercício bom. A função do exercício você vai contrair e relaxar a musculatura, promover essa microruptura. Então, se você não se adequa mecanicamente, ok, beleza, tem que ser respeitado. Às vezes o cara, por exemplo, vai fazer um teste, ele abre pra caramba o cotovelo, aí a gente vê o pessoal tem um tentando, epicondilite, juntando, tal. Fala, o cara é muito largo. Então, o exercício não é para aquele indivíduo. Não que o exercício não seja bom. Sim. Porque tem outro cara que vai chegar e falar, puta, eu adoro esse exercício. Eu não sou muito também de condenar o exercício, sabe? Eu só, às vezes, escolho o que é melhor para mim, pelo que eu preciso, né? Exatamente. Do que falar esse é melhor porque pega mais ou pega menos, né? Não só isso, tem um ambiente também. Tá lá o cara numa academia de elite, 150 máquinas, aí tá o cara com o halter fazendo mais ou menos que é o que ele tem e fala, tá uma porcaria. Sim. Não dá. Depende da realidade de cada um também. Sim, do objetivo de cada um. Cada um teve, tudo muito Mas eu acho que o que eu gosto dos treinadores, assim, principalmente presencialmente, é que ele consegue puxar o cara no limite dele. Eu acho muito importante isso aí, porque assim, musculação, ele por mais que seja algo que a pessoa não vai deixar a cabeça mais arejada, vai, né, deixar menos estressada, mas eu gosto de ter um desafio, sabe? Eu gosto de que aquilo seja um desafio para a pessoa, porque senão, cara, se você não se desafiar, vai ser muito difícil ter um resultado relevante. Por mais que relevância é uma coisa individual para cada um, é relativo, mas, cara, você tá ali com um treinador do seu lado, tem que descer o porrete mesmo, no bom sentido, assim, tipo, não, eu sou mulher. Desculpa, mas... Entende? Exatamente. Então, a gente tem um preconceito, né? Uma escola antiga com um preconceito onde mulher não pode treinar braço, né? Homem não pode treinar perna porque joga bola. Entendeu? Umas coisas muito loucas, né? A gente comentou isso aí, acho que semana passada, que é mais legal muitas vezes treinar a mulherada do que os caras. Reclama menos, faz lá. Tipo, mesmo? Vezes, relativamente olhando, que legal. Mais disciplinada, não vai pegar cara? 500 quilos num leg, mas para ela puxar já 200, relativamente comparando, já é muito peso. É acima da média. E a transformação dela vem. E ela vem, às vezes, mais aceleradamente. Isso tem que considerar os fatores hormonais, testosterona, todas essas adaptações. A evolução, às vezes, é muito mais rápida, com menos reclamação do que os caras. Olha que louco. A mulher, cara, ela tem uma resposta mais, como eu falei, ela é mais disciplinada, né? Não que o homem não seja, mas assim, em geral, em sua maioria, se você pegar uma quantidade de homens e de mulheres, você vai perceber que a maioria das mulheres são mais disciplinadas que a maioria dos homens. E isso facilita muito o trabalho da gente. E a questão do homem é o seguinte, quando a gente pega um cara que nunca entrou numa academia e você vai começar a fazer um trabalho com ele, bacana, é gostoso, porque você vai educar ele da forma correta. Mas quando você traz esse cara já com paradigmas... Uns vícios, né? Por exemplo, você olha o cara e fala, cara, olha, como eu te falei, né, eu preciso mexer nessa proporcionalidade tua aí, cara, você tá com, né, um peitoral muito tracionando esse ombro, tua perna não tá acompanhando o teu corpo. Cara, é uma dificuldade botar na cabeça dele que ele precisa treinar os pontos fracos. E a gente cansa, velho. É suado o negócio. Muito bem isso aí. Então o homem tem essas dificuldades, na questão do convencer, por exemplo, exercícios de perna. Tem cara que ele não deita na mesa flexora por conta da posição. Então, assim, ele tá numa posição onde o quadril tá mais... pensar. Não. Imagina. Você fala pra ele empinar o bumbum ali. Faz uma elevação pélvica que a gente nem conta pra que é. Daqui a um mês que ele fez. Pô, legal isso aqui, né? Pra que é? Pra glúteo. O cara fala assim, porra, tarde demais, já elogiei. Fala, me ferrei, perdi argumento. Então ele já fez. Então é um processo muito diferente. E mulher, ela geralmente recorre a gente. Então, busca a orientação. O cara, você corrigir, ele não gosta muito. Ele fala assim, quem é esse cara aí? Como assim? Você nem é gigante. O homem tem um senso da competitividade. Como assim? Né? Tem esse lance, né? De não aceitar muito a... Molecadinha é cheia disso. Mas, por exemplo, o meu treino hoje, assim, eu sigo de forma igual um sacerdote. Eu não vou falar nada. Eu vou seguir o que é para ser seguido, porque se não der bom, eu sei aonde eu recorrer. É lógico. Entende? É lógico. Então tem que ser justo em cima disso aí. Então por exemplo, teve periodização que eu não fazia, que eu fazia 1, 2 no máximo exercícios para bíceps. E acabou, numa semana inteira. Por quê? Porque a ideia nossa ali é ter proporção. Palco, vamos assim dizer, por mais que eu não tinha a ideia naquela época de subir num palco de fisiculturismo, quando você começa a treinar focando nas suas proporções, você diminui o tempo de trabalho e você é inteligente na proposta do treinamento. Então, falar, para que eu tenho acontece muito isso. Você vê homens, né? Homens. Puta de um braço.
definido. Gigantesco. Se você olhar só pro braço, você falou, puta, esse cara ele tem um físico desse atleta. Aí o ombro, esquece. Não tem. Por quê? É chato pra caramba fazer ombro, hein? Queimação do caramba. Queima demais e né, fica por dentro da camisa, alguma coisa assim. É pequenininho o peso que a gente acaba usando. Não é 200 kg de um supino. Não chama tanta atenção, né? Parte baixa de dorsais. Que tipo assim, que pra nós que estamos vivenciando ali o palco, é extremamente importante, não só no visual, mas na biomecânica, para você fazer uma remada, para você fazer uma sustentação no seu leg, etc. Então, assim, repito, eu acho que a função de vocês é tão importante porque está no sentido da orientação, não somente do treinamento, mas nos objetivos que a pessoa quer, que às vezes ela nem sabe muito bem o que é. Mas colocar o músculo onde deve ser colocado, pouca gente entende como fazer. A gente falou em outro episódio, a pessoa às vezes atrás uma foto e fala, eu quero isso. A pessoa não tem que saber o que ela precisa. Quem tem que saber o que ela precisa é a gente. Então, ela mostra mais ou menos um desejo e a gente enquadra as demandas. É sempre isso. A nossa responsabilidade muitas vezes é trazer a realidade para a vontade. Né? Essa abordagem ela precisa ser muito bem colocada. O profissional de educação física, né, no caso o personal trainer e tudo mais, ele precisa ter um... Eu costumo dizer o seguinte, cara, você pode ser PhD em treinamento. Se você não entender de pessoas, você não vai conseguir ir muito longe. Então, cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, você precisa ter um processo pedagógico. Eu acho que foi eu até que comentei isso. A menina chega com a revista, com a menina de capa e fala assim, professor, eu quero ficar assim. Olha e aí só. você olha e fala, olha, deixa eu te falar. Mês. Ainda tem essa questão do tempo. Fala, deixa eu te falar, a tua morfologia não responde a isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos alinhar essa expectativa que você tem de mudança de corpo com o que realmente morfologicamente você consegue chegar e vai ficar bacana. Então, cabe, na minha opinião, cabe o profissional fazer esse processo de alinhamento entre o que dá, o que pode ser feito. E nisso tem que trabalhar que vai a ser mente feito. da pessoa. Exatamente. Ela já vem com um conceito pré-estabelecido ali do que é melhor para ela, mas ela não sabe a biologia dela. E na verdade nem é culpa dela. Não, lógico porque que não, ela não tem as informações. Lógico, ela olha e fala, eu quero ficar igual a minha saber. vizinha. Minha vizinha tem, né, um bumbum legal, tem uma pernona, eu quero ficar igual. Aí você olha e você vê que a estrutura dela é longilina, tal, é outro tipo de estrutura. Com certeza. Né? E tem que visualizar o processo e as necessidades somos nós, né? O pessoal só tem um desejo mesmo e a nossa função é resolver isso. Sim. Isso aí. Nivelar e resolver isso. No meu físico, obviamente, eu não tenho uma genética de um atleta excepcional. Longe disso. Eu tenho muita consciência disso porque eu trabalho com esse mercado desde 2008, 2007. Mas, quando as pessoas veem minha foto, falam, cara, que proporção legal. Então, quer dizer, do que eu tenho, eu consigo tirar o máximo proveito justamente por um treinamento direcionado, trabalhando as minhas deficiências, que são várias, e palco, você sabe esconder as suas deficiências, explorar os seus melhores pontos. E outra coisa, quando a gente fala de performance, evolução, disciplina vence talento, né? Sim. Não tem uma genética. Tem muita gente com genética excelente que está aí sentado e acomodado. Justamente porque tem essa facilidade. Então fala, é fácil. Aquela pessoa fala assim, nunca treinei, como besteira pra caramba, mas tem um corpo bonito. Essa pessoa geralmente ela é acomodada. Claro. Nesse aspecto. E às vezes é uma condição que não se mantém por muito tempo. Sempre teve um corpo bonito, comendo besteira. Passa dos 40, continua comendo besteira. Já não é tão bonito. A pessoa que nunca teve tanta facilidade, mas sempre foi disciplinada, sustenta os pés da vida. E digo mais, você vê, por exemplo, isso aqui eu já tinha perdido muito peso. Muito peso. Quantas pessoas, né, que pode estar vendo isso, o podcast, que poderia estar num físico assim, até pior, ou mais ou menos isso aí, e nunca imaginar que poderia ficar com um físico mais agradável. Entende? Isso aqui já faz um tempo já. Mas assim, eu tava com 80 aqui, 85, aqui deve ser uns 90 e pouco, 85, ou seja, eu finalizei com 82 quilos. Pô. Entende? Então, só que assim, é aquela questão, cara, como que você consegue ficar assim, né? Mas é aquele negócio, né? Como que você está trabalhando para isso? Né? Quanto de esforço está dedicado? Cara, na minha primeira transformação, é aquele negócio, né? As pingas que você toma... não, só vê as pingas, né? Os tombos ninguém vê. Você não vê. Cara, eu fiz 1 ano de live na escada. 1 hora de escada por dia. Eu vi num projeto que eu fiz com a Dragon Pharma, não sei quantos Everest eu subia. Obviamente, não tem nada, né? Só temos quantitativo, né? Mas, foi muito escada. Porque eu tava muito aqui já, né? Legal. Eu tava muito focado. Ô, Will, então vamos lá. A gente, trajetória bacana, joia. Só pra gente completar esse assunto aqui, e lesões? Você teve alguma lesão? Não. Você acha que esse acompanhamento desses caras aí, desses profissionais pica aí, que a gente sabe quem são, como é que foi isso? Boa pergunta, porque
eu não conhecia periodização até os meus 34, 35 anos. Eu achava que tinha que treinar fora na academia. Não tem segredo, né? Vai lá, puxa peso e pronto. E não é. Evoluir era porque nasceu para fazer aquilo. Agora, eu sempre fiz uma periodização, o coach Rubens sempre me passou ela. Então eu tenho microciclos e macrociclos adaptados para minha rotina daquele momento. Se eu estou comendo mais ou comendo menos. E assim, a gente sabe, né? Tendões e ligamentos eles se recuperam muito mais lentamente do que um músculo. Perfeito. E às vezes você pega um menino que está hormonizado, por exemplo, a recuperação é mais rápida ainda, mas como está o tecido mole dele? E a força do cara aumenta. E a gente sabe que muitas vezes um dos colaterais dos esteroides, você tem ressecamento dos tendões e ligamentos ali. Então, se aumenta a força, aumenta a recuperação, só que está mais fragilizado, vem lesão. Então, graças a Deus, no máximo que eu senti, num final de periodização para força, vamos assim dizer, é um incômodo no epicôndilo medial, por exemplo. Mas que depois vem com um treino regenerativo, semanas assim, que já recupera. Muda a pegada da barra, tal. Digitar, tudo que envolve digital. E você também trabalha no computador, né? Sentado pra caramba. Mas sempre segui uma periodização, fase de muito treino, volume, intensidade, vão se alternando, carga. Todo treino é difícil, né? Não tem treino fácil, não, né? Não mas periodizado é difícil ter uma lesão. Isso aí, pra você ter uma ideia, a gente que vive colocando e tirando peso, eu acho que eu sei lá quantas toneladas eu faço por dia. Né? Eu já vi o Léo já, o Léo já estava já com um tensorzinho aqui, eu também tenho muita dor no braço radial, mas a gente sabe que não é necessariamente do treinamento, mas mais da função ali de tirar, colocar peso dos aparelhos e tal, de repetição. Dia, monta o leg 8 vezes, então, para nós, quem trabalha com musculação assim, né, gente, para nós o braço radial é o que mais sofre nessa pegada. Dá para ver quando você treina um dia ou uma semana, mas principalmente um dia, de gente muito forte. Então, por exemplo, um supino não é 5 quilos cada lado, é 100, 120. Um leg não é 80 quilos, é 200, 300 quilos. Então, assim, naquele momento, ok. Chega no final do dia, você fala, porra, treinei, hein? Porque você já fez aquele não, quando com tanto de peso. Nossa, quando você tá numa ordem dessa, de uma galera que puxa um peso mais elevado e entra a vovozinha, o vovozinho, você treina e fala, graças a Deus. Ainda bem. Então você vê aquela aula assim, bem geriátrica, assim, leve. Aí fala, que bom. Recuperação. Você com o cara urrando e fala assim, meu Deus, vamos trocar 10 minutos? Assim, porque tá te ajudando no supino, você monta. Isso vezes 7 dias, vezes 30, vezes 6 meses, cara. Exato. Mas, Will, uma pergunta que surgiu a hora que você falou do pessoal que pode estar assistindo a gente. Daquele momento que você iniciou para toda a transformação, o que você imagina que é importante para começar? Assim, eu estou me olhando no espelho hoje, não gosto do que eu vejo, acho que isso afeta a minha autoestima, acho que eu não rendo bem nas atividades do dia porque eu não tenho tanta confiança. Não entro numa academia pela mesma razão que eu não estou confiante, não quero... Nossa, não consigo fazer as coisas acontecer porque eu estou nesse clima. O que você recomenda para uma pessoa que ela precisa mudar de vida, começar um treino? Eu tenho um papo que às vezes é um pouco mais agressivo em relação a isso aí. Quem vê meu Instagram, vê que eu bato em cima muito forte sobre a questão da obesidade, do sobrepeso, né? Até por ter vivenciado isso, achando que era uma coisa... comum e muita gente romantizando isso aí, né? Cara, terrível isso. Cara, primeira coisa, se você, né, homem ou mulher, é obeso com sobrepeso, você tem que ter consciência seguinte, doente, você está doente. Está doente. Você tem uma doença crônica, você está doente. Ah, não, mas não sou eu que estou falando, entende? Não tem que ser bom. Não sou eu que estou falando, né? Exato. Querendo ou não, é uma síndrome metabólica associada a diversas doenças que mais matam no mundo. Doenças coronarianas, etc. Então, assim, ponto. A partir do momento que a pessoa identifica que ela está doente, porque assim, a pessoa tem um start na dor ou no amor. Né? Infelizmente, muitas vão pela dor. Ou seja, ou você perde peso ou você esquece. Exato. Aí falou, opa, ok, deixa eu fazer, agora eu vou. Né? Sempre, e às vezes, às vezes nem sempre. Às vezes começa um mês, fala, meu Deus, meu médico mandou aqui, senão eu não ia ver meus filhos crescer. A pessoa fica um mês, nunca mais vi essa pessoa. Depois desse relato, nossa, vai morar aqui dentro. Então, nunca mais vi. E aí eu vou pela minha segunda opinião e aconselho, né, para quem está querendo mudar, que eu acho que é a que mais faz sentido, mas é a que mais é difícil encontrar na pessoa, é o porquê. O porquê? O porquê que eu fiz aquilo, né? Tipo assim, financeiramente eu já estava ok, já estava estabelecido, assim, não tinha que provar nada, etc. Mas por que eu decidi fazer uma coisa tão radical? Naquela época, foi porque eu tinha um desafio de criar um sistema de afiliados para Dragon Pharma. E eu seria o representante, número 1 de uma galera que queria se desenvolver na parte fitness e ter uma carreira como atleta, influencer, etc. Porque eu tenho uma vertente do marketing, etc.
Então, olha, se eu sou o representante de algo, como que eu não... Eu tenho que ser o melhor ali. Legal. Eu tenho que ser o ponta, cara. Porque... Bacana. E assim, pra o pessoal... falar, aí o pessoal hoje, até hoje, né, me chama de general. Porque eu tinha uma transformação tão forte em cima daquilo, porque eu pensei, o meu porquê era esse. O meu porquê era realmente estabelecer o seguinte, o que eu faço no meu físico, na minha saúde, não impacta só em mim. Repercute na minha casa, nos amigos que estão ao redor, na família desses amigos. Então, quando você toma consciência que o que você faz não é só para você, Perfeito. pelo menos para mim, foi algo que impulsionou para intensificar ainda mais a minha rotina. Ou seja, por que você vai fazer uma transformação? Você tem que ter consciência disso aí. Porque é fácil? Não, é muito difícil. Quem que acorda, fala a verdade, quem que acorda falando segunda, fala, nossa, que delícia, hoje eu vou fazer um cardio em jejum, top, vou treinar pesado na academia. Não, cara, 8 horas de trabalho depois. Não, eu vou cuidar do meu filho, tá brigando com a esposa. Não, mas agora eu vou treinar. Quem que faz isso aí, né? Se não tinha um porquê muito forte, né? Isso que você está falando é bem bacana, porque assim, você treina algumas vezes, pelo menos, você treina lá na academia que a gente atende. Sim. E aí eu vejo você chegando com a tua esposa, né? E é bacana, porque ela também tem um corpo legal, e Sim. ela treina super bem, toda focada. Então, o que você está falando é mais pura verdade, né? Tá ali, já influencia ali. Eu não sei se ela já treinava junto com você Não lá no treinava. passado, Eu então. queria perguntar, como foi em relação assim, você que foi o exemplo, o start, ou ela também... Foi quando eu, 17, 18 anos ali, já fazia musculação e tal. Isso e eu. Tá. E assim, ela não fazia. Tal. Eu conheci ela com 17 anos, faz 20 anos que eu conheço ela, pra você também tem. Pô, legal. E Você tem filhos, Gil? Não temos. Não. E não fazia academia, né? Só que, portanto, ela vivenciar o meu mundo, né, do bodybuilding, acompanhando atletas e vivendo, depois dos últimos 5, 6 anos que ela é farmacêutica, e a gente decidiu, falou, não, larga a farmácia e vem trabalhar comigo. Então, eu tinha vários clientes que eu tratava de gestão de redes sociais, passei para ela e ela deu conta disso aí e ela pôde viver um pouco mais o meu mundo, porque eu viajava demais. Então, hora eu estava no sul, hora eu estava no nordeste, hora eu estava fora do país acompanhando sardinha, competindo. E era muito legal. E ela lá trabalhando, farmácia, domingo, meta, né, papá, não sei o quê, uns carinha, pelo amor de Deus. Para com isso. Para com isso aí, velho. Né, o cara de falar de meta dessa forma, pelo amor de Deus. E aí eu falei, aí ela vivendo esse mundo, cara, automaticamente, Comprou a briga junto. Pesa os alimentos dela, ela sabe os macros dela, legal. sem falar nada, cara. Ótimo. E o shape muito bom. Não, realmente. É reflexo daquilo que você Cachado, faz. né? Legal. E hoje você trabalha com muito desafio junto com o coach, então Sim. isso aí você é o exemplo disso tudo, né? Então, como que é esses projetos que vocês desenvolvem? Cara, por exemplo, na pandemia, associando a parte de negócios com esses challenges, né? A gente percebeu que tinha muitas pessoas que ficou muito tempo sem treinar e precisava voltar, precisava de um estímulo para voltar. E assim, como que você volta a treinar? Mesmo quem nunca treinou ou quem já treinava, você pode ter um protocolo para voltar a treinar até chegar numa alta performance novamente. A Rubon criou um protocolo, cara, chamado Protocolo Gênesis, né? São 8 semanas de periodização, onde o cara leva o cara do ponto A até o ponto B para ele poder começar a treinar em alta performance, né? E a gente começou isso na pandemia, bicho. E aí, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma estratégia no YouTube, sem tráfego, só utilizando conteúdo no YouTube. E, cara, deu muito certo. Legal. Deu muito certo. Então, foi um produto digital para educação física, voltado para quem é educador físico, né? Que, se não me engano, vendeu até hoje por volta de 45 mil unidades dele. Entendeu? E assim, sem tráfego. Porque as pessoas, né, tá muito na moda falar de tráfego pago, não sei o quê, ganho seguidores, essas coisas todas. E, cara, é muito... número vazio, muitas vezes. É muito vazio. E é muito igual a musculação, cara. Musculação você tem que fazer muita coisa ali, ó, que você não quer fazer, e vão te vender a facilidade, entende? Não que não funcione. Lógico que o tráfego pago funciona, desde que você tenha um conteúdo a ser entregue, entendeu? Não é quantos quilos você puxa, se puxar ele certinho diferente. Então a gente aproveitou essa vertente dos desafios, porque eu acho que toda pessoa, quando tem algo que desafia ela fica nessa jornada, pelo menos durante esse tempo. E eu acredito que quanto mais tempo ela ficar sob desafio, mais ela vira, né? Legal. Transforma-se num hábito, entendeu? Will, você falou que você trabalhou com sardinha durante muito tempo, né? Hoje Sim. você não está mais trabalhando com ele, desenvolvendo trabalho com ele, mas a gente vê que você treina com ele, vocês são amigos e tudo mais. Sim, foram 13 anos
trabalhando juntos. Fala um pouquinho pra gente. Nossa, cara. Rapidamente, só pra gente ter uma Cara, ideia. rapidamente. Nessa época, 2007, tinha 2 anos, estava fazendo veterinária lá na Federal de Uberlândia. E eu já comecei a sacar na faculdade que, cara, a previsibilidade me deixava, assim, bem puto. Do tipo assim, ó, cara, um professor vai ganhar X. Aí eu falei, cara, mas eu não quero ganhar esse X. Durante 20 anos. Né? Entende? Isso por quê? Porque ele me falava que é muito ruim. Entrava em greve, que queria aumento. Falou, quem está satisfeito não entra em greve. Com certeza. Aí quando não está em greve, eu tô aqui por amor. Aí você fala, caraca, velho, eu não tenho todo esse amor, cara. Eu falei, eu não tenho esse amor, o que eu vou fazer? E se passar 20 anos para eu me arrepender... Nossa, e tipo assim, eles, excepcionais professores, que na minha opinião tinham que ser muito mais valorizados, porque eles mudaram a nossa vida. Os professores mudam a nossa vida, né? Só que eu falei assim, não é pra mim. Eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa, algum plano B. Nesse plano B, eu conheci o Sardinha em Ribeirão Preto, pintando as maquininhas dele e tal. E numa conversa, cara, assim, eu não lembro muito bem que a gente conversou. E ele me pegou na voz, sabe? Eu falei, cara, eu tô 1 hora escutando esse cara falar. Como? Eu quero aprender isso aqui. Eu falei, cara, aí eu falei, e aí, Sardinha, mas que... não, campeonato, eu tô não sei o quê, faço isso. Mas ninguém cuida da sua carreira? Já meti uma dessa, né? Não. Não. Ó, só idiota. É de outra época. Vamos fazer o seguinte, isso 2007, cara, não tinha nada nisso aí. E a gente... ali tinha treino, ali só... É o que eu precisava. Só tinha treino, era eu conheci o bodybuilding antes do hype. Isso pra mim é o maior capital que eu tenho. Legal. Então, a gente vê que quem tem as referências um pouco mais antigas ali, antes da mídia, né? E a Sardinha, hoje ele aparece muito mais, mas há um tempo atrás não era tão assim. Então essas referências, elas são os caras que treinam, né? Sim. Nós treinos esquisitas, tipo assim, vomitou, legal, volta aqui que tem mais 3 séries pra você terminar. Lá no Sardinha tinha um placar de quantos dias sem alguém vomitar. Então tipo assim, tá passando mal, legal, tem um lixinho aqui do lado, ó, seu número. Fica perto dele ali, qualquer coisa você volta aqui pra máquina. O paciente passava mal no treino de pernas, ele já preparava BCA pra nós. Então, assim, pra gente resumir, isso é basicamente essa entrada de os 2 pés no peito aí foi com ele do Sardinha, e através de desenvolvimento de conteúdo nas redes sociais, principalmente no YouTube. Tanto é que o YouTube dele, se você... Acho que ainda está assim, se você digitar o WillVet61, o youtube.com.br ainda entrava no YouTube dele. Entendi. Que era meu YouTube de veterinária. Entendeu? Então, tipo assim, começamos a produzir conteúdo e foi muito difícil, porque assim, como não tinha referência naquela época, e eu na veterinária, era difícil explicar o porquê que eu estava fazendo aquilo. Meu, você é louco? Tirar foto de bodybuilder, esses caras aí. Se hoje ainda tem o preconceito, você imagina em 2007. Exatamente. Hoje é uma indústria gigantesca. Só se mostrar os números que você convence a pessoa. Então, por exemplo, eu tinha um único bem que eu tinha era uma moto, uma YBR, que é o que eu tinha na faculdade e tal, e eu vendi para comprar essa câmera aqui, que é uma Nikon D90. Ela que me aprendeu, ela que me ensinou a desenvolver conteúdo, porque ela só gravava 5 minutos. Depois desligava. Entendi. Então eu falei assim, eu preciso chamar atenção em 5 minutos, senão eu tô fodido. Senão a gente vai ter que fracionar tudo aqui. E o Sardinha fala pra cacete, né? Então eu peguei um cara muito difícil, com muito conhecimento, e eu tinha que condensar aquilo em 5 minutos. E entendeu? Aprendeu de copyright na marra. Na marra, cara. 5 minutos e aqueceu, pera um pouquinho, aqueceu, tal, etc. Então, assim, quando você começa a ter referência, começar a ganhar dinheiro com isso aí, quando você pega e fala, aí depois a gente começou a ganhar mais dinheiro no YouTube, aí eu comprei naquela época eu paguei R$12 mil numa câmera, e aí virou um business. Aí na hora que a gente tinha tipo 1 milhão de acessos por mês, eu falei, isso aqui é um negócio. Aí eu comecei aí eu comecei a trabalhar em vertentes que eu nunca imaginaria que eu ia trabalhar. Negociação de contratos, falar com advogados, que pode dar merda ou não pode, quais são as melhores empresas para trabalhar, o porquê, que às vezes não é só salário, mas é posicionamento de mercado. Uma coisa que eu sempre falo também é que eu trabalho muito com isso aí, é questão de autoridade, né? Falo para ele, no Sardinha, autoridade adquirida versus autoridade percebida. Tem cara que sabe muito, ou seja, tem uma autoridade adquirida gigantesca. Os treinos que ele fez, as faculdades e tal, mas uma autoridade percebida quase inexistente. Ou seja, o que acontece? Quando você tem uma autoridade adquirida muito grande, mas zero de percebida, é muito comum um cara que sabe muito e não ganhar nada. Tem dificuldade. E aí, tem muitos caras assim. Se frustra porque alguém que sabe muito menos, mas tem uma habilidade de comunicação... começa a se posicionar mais no mercado. E aí a pessoa vai se frustrando. Pô, faz 20 anos que eu tô aqui. Qual que é o argumento que eu tenho? Eu tenho 20 anos. Fala assim, legal, mas o que tem 2, 3 tá sendo 10 vezes melhor e...
ninguém tá errado. E aí o que eu fiz com o Sardinha? A autoridade adquirida ele tinha gigante, elevei a percebida dele. Aí pronto, ferrou. Fechou. Aí Legal. ferrou. Will, bacana. Que história, hein, meu? Que história. Tá? Muita coisa. Pô, legal. Cara, assim, vamos agora dar uma olhada pro pessoal, para nós profissionais, né, e tal, já que você trabalha com marketing. Essa é a verdade, né? O que você sugere pro profissional de educação física? Porque você sabe que essa molecada tá toda aí mastigando, agora entra rede social, aí você vê o cara produzindo bons conteúdos, mas você vê o cara fazendo dancinha, tá? Então, como é que você vê isso? Uma dica que você dá para esses profissionais, para essa galera que quer se dar uma destacada no online aí? Cara, assim, eu costumo perceber que a estratégia é muito individual, sabe? Muito individual, porque assim, eu tenho que pegar, na verdade, a essência desse expert e posicionar ele de uma forma que eu consiga tirar o máximo disso aí de uma forma comercial. Então não adianta nada eu ter uma fórmula que dá certa, só que o cara não o cara às vezes é acanhado, o cara tem muita vergonha de falar. Obviamente, tem que fazer um trabalho para mudar isso aí, mas eu posso fazer um caldo disso aí, porque às vezes a vergonha dele pode ser algo que chama atenção na produção de conteúdo. Então, uma coisa que não falha para nenhum profissional é a produção de conteúdo. Então, eu sempre costumo falar o seguinte: Will, eu tenho uma ideia aqui, eu sou personal trainer, tal, etc. Estou com uma ideia muito boa, eu tenho um serviço muito bom. O que você precisa das respostas das seguintes perguntas? O que você sabe, o que você oferece, ela resolve que tipo de dor? Exato. Qual que é o tipo de dor que ela resolve? Outra coisa, quantas pessoas estão precisando resolver esse tipo de dor? São muitas? Ou algumas específicas mais nichado? Né? E outra, quanto que elas estão dispostas a pagar para que você solucione essa dor dela? Então, se tiver uma coerência nisso aí, ou seja, muitas pessoas procurariam esse produto ou esse serviço e pagariam bem por isso, tem muita chance de você se dar muito bem. Produto. Agora, a dica é produção de conteúdo. Não adianta nada você pensar em tráfego pago, você pensar em estratégia de crescer, aumentar seguidores, se você não produz conteúdo. E como que você produz conteúdo? Que essa é o grande lance. E o que eu faço? O que eu aconselho? É saber o que as pessoas gostariam de ouvir. Aí, às vezes eu pego em cima, tem alguns experts, principalmente na área de medicina, que é difícil você conversar, porque o cara não vai se posicionar mais lá embaixo. É sempre técnico lá em cima. Sempre técnico lá em cima. Tudo bem. Você vai vender para médico? Ok, tá bem. Não, eu preciso vender para o pessoal mais... Público amplo ali. Público amplo. Que ninguém te entendeu, porque você falou então você tem que falar a língua deles. O português bem falado é aquele que é entendível, né? Falou bonito, impressiona, mas não vende. E outra, não gera empatia, que é o pior. Você pega um cara que fala todo sofisticado... Não tá quem que esse cara? Você? Agora você pega um médico, às vezes de jaleco, falando uma gíria que seja, você já começa a ganhar o cara. Entende? Então, assim, disruptivo, né? Você tem que produzir conteúdo, mas saber o que eles estão querendo. E como saber o que eles estão querendo? Eu uso várias técnicas. Testando também. Por exemplo, eu já vou muito em ferramenta, já meio que assertivo. Por exemplo, Google Trends. Não sei se já usaram o Google Trends. Google Trends é uma ferramenta gratuita do Google, cara, que você consegue pesquisar palavras e termos de busca e saber a audiência delas. Por cidades, por estados, por países, etc. Então, por exemplo, vocês, profissionais de educação física, vamos escrever um texto. Vocês vão falar sobre proteína para ganhar massa muscular ou whey protein? Whey protein. Só jogar no buscador. Vamos jogar ali no Google Trends, vamos ver a audiência. Tá? Aí falou, putz, o whey protein está mais famoso. Tá, então usa mais o whey protein. Quem são as pessoas que buscam isso? É seu público? Aí tem umas coisas, as buscas relacionadas, né? O termo de busca sobre o whey protein. Então, sobre o tema whey protein, qual que é a dúvida dele? Ali, cara, você já tem uma gama de possibilidades de criação de conteúdo. Outra coisa, YouTube. Vai numa janela anônima, não vai na sua, vai numa janela anônima. Para não ter o algoritmo. E começa a procurar assim, whey protein, e deixa ele completar o resto. Aquelas frases já completadas, geralmente são as buscas mais feitas sobre aquele tema no YouTube. Dica de ouro, hein, Léo? Então, dica de ouro, cara. Will, a gente precisa encerrar. Maravilha. Onde a gente encontra você nas redes sociais? Cara, só me procurar no Instagram, will.jardim. Lá eu posto dicas de marketing, falo na não humanização da gordofobia, mostro meus anos depois. É uma mesclada de assuntos ali, o pessoal costuma gostar. A gente vê o Will na bicicletinha lá, conversando com o pessoal.
Então eu vou comprar uma bicicleta também, viu? Vou comprar uma bicicleta, vou fazer. Bom lugar para tirar conteúdo. E tal, e vamos lá. Will, bacana, obrigado, cara. Que história fantástica. Eu queria muito, eu te via na academia, mas a gente não trocava ideia. Mas aí surgiu a oportunidade de a gente começar a conversar e eu quero ficar muito mais próximo de você, porque eu acho que, poxa, o cara que tá brigando pensa como a gente, tá na mesma direção, é das antigas como eu. Sim, com certeza. Né? Tá do lado de gente aí que hoje tem uma significância, uma relevância no mundo do fitness muito grande. Então, assim, cara, foi um prazer imenso e a gente quer você de volta. Pô, vai ser uma delícia. E eu falo pra caramba, cara. Isso. Desculpa. A gente pulou muita coisa. Sim. Cara, pra finalizar também eu agradeço a oportunidade de vocês. Acho muito louvável vocês terem essa iniciativa, sabe? Gerar esse tipo de conteúdo que é disruptivo. É difícil, vocês poderiam estar ganhando dinheiro nessa hora fazendo outras coisas, né? Sim, mas vocês sabem que isso é uma forma também de levar o seu capital social. Sim. E, cara, pode contar comigo, porque daí viar para as próximas vai ser um prazerzaço. Poxa, bacana. Estamos muito joia. gratos em tê-lo aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente realmente um convite para você voltar. Amém, vamos fazer sim. Vamos fazer. Isso aí, valeu. Isso aí, galera. Então a gente finaliza aqui mais esse episódio do Personal Fitcast, né? Com o Will aí, que com certeza a gente vai ter ele de volta, porque a gente tem muita coisa, quer perguntar muitas coisas para ele. E mais uma vez vamos agradecer a rede de academias Pacer, né? Que nos apoia desde a nossa primeira temporada. E é isso aí. Entra lá nas caixinhas de pergunta, interage com a gente, faça com que vocês também participem dessas questões que a gente gosta de discutir aqui, assuntos que vocês gostam, inclusive pessoas, né? Pessoas que vocês gostariam de ver aqui conversando com a gente, batendo um papo. Traz lá que vai ser um prazer. Entra nas caixinhas lá das redes sociais, tanto pessoais quanto do próprio podcast, e interage com a gente. Ok? Forte abraço e até a próxima.